Amém. Bom dia, irmãos. Continue sempre orando por missões. Tenha certeza que do seu lado existe um missionário também. Ore por aqueles que estão longe, por esses que estão nos países arriscando suas vidas. E orem também por aqueles que estão ao seu lado, ali debaixo do seu nariz, que de repente você ainda não teve nenhum contato, mas certamente pertinho de você existe um missionário, tem alguém pregando a palavra de Deus, tem alguém vivendo em prol disso. Então ore por esse também, amém? Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está no livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5 apenas. Josué, capítulo 3, versículo de número 5. O tema da mensagem desta manhã é: santificai-vos hoje. Josué capítulo 3, versículo 5. Eu estarei lendo, eu peço que os irmãos me acompanhem. Josué 3,5 diz assim: E Josué, juntando o povo, disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Eu quero dizer, Deus, que nós dependemos inteiramente do Teu Espírito Santo para compreendê-la, Deus, nesta hora. Por isso que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas a Tua palavra nesta manhã, e que nós possamos ouvir o Teu Espírito falando conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que nós lemos traz para nós algumas verdades sobre a conduta que nós temos que ter, o que nós precisamos fazer em dias atuais. Porém, quando eu analiso esse texto aqui de Josué e vejo ele dando uma ordem para o povo, eu comecei a pensar e tentar aplicar para as nossas vidas hoje. E aí a gente foi estudar um pouquinho sobre a palavra santo lá no Novo Testamento. Ela era designada apenas para aquilo que estava em harmonia com Deus. E quando a gente faz um paralelo lá daquele tempo, dessa palavra, trazendo para nós vemos que nós vivemos num tempo onde o homem está em total desarmonia com Deus. O homem pensa de forma totalmente errada, totalmente na contramão dos padrões que nós entendemos como os padrões que Deus quer que vivamos. Se você for parar e analisar a sociedade que nós vivemos hoje, você vai ver que a busca pela santidade não é um padrão comum a essa sociedade. Pelo contrário, essa sociedade pós-moderna, ela já se perverteu, ela já se corrompeu. Ela não sabe mais o que é padrão moral, o que é padrão divino, o que é santidade. Lá no Antigo Testamento, a santificação dava uma ideia de separação. Por exemplo, quando um sacerdote tinha que sacrificar um cordeiro, ele tinha que santificar esse cordeiro. Ele tirava o cordeiro de todos os outros, mantinha-o longe do rebanho, para que esse cordeiro pudesse manter-se limpo. E eu fico pensando hoje quantas pessoas, quantos crentes em Jesus não conseguem se manter limpos, porque não vivem de formas separadas dessa sociedade pervertida e corrupta. A santificação para nós significa andar na contramão dos padrões imorais que o mundo prega hoje. Nós, cristãos, não podemos aceitar viver sobre um regime que este século vive. Lá em 1 João 5,19 diz que este mundo jaz no maligno. E toda vez que um crente aceita estar sobre esse regime, esse crente abre mão dos padrões divinos para a santidade. Esse texto de Josué, eu consigo enxergar algumas verdades para nós. A primeira delas é que a santificação é uma ordem. O texto diz: santificai-vos. É uma ordem.
Já o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 26, ele diz: como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O curioso é que eu paro para analisar algumas coisas na Bíblia, eu chego à conclusão de que, por exemplo, o serviço não é uma ordem. O mesmo Josué escreve no final do seu livro: escolhei a quem sirvais. Mas a partir do momento que nós escolhemos quem vamos servir, e se nós escolhemos Deus, nós temos uma ordem. E essa ordem é ser santo. Mas ser santo quando? Onde? Aqui e agora. Parece que a igreja nos dias atuais esqueceu que é necessário ser santo hoje e agora. Parece que nós deixamos para ser santo quando nós sairmos da igreja, ou então quando nós vamos somente passar por algum problema de dificuldade, aí nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos orar mais, nós vamos ler mais a palavra de Deus. Mas quando vai tudo bem, parece que o crente de hoje esquece de ser santo. O apóstolo Pedro, quando escreve, e quando ele diz assim, como está escrito, ele faz alusão ao livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, que Deus diz para o povo a mesma frase: sejam santos, porque o Senhor é santo. E muitas pessoas querem ver Deus, muitas pessoas querem sentir a presença de Deus, querem ver Deus agindo, querem ver Deus atuando, mas não tem os padrões de santidade que a Bíblia nos ensina. Para ser santo hoje, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus, no seu primeiro sermão do monte, Mateus capítulo 6, versículo 33, ele afirma: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca acima de todas as coisas o reino de Deus e a sua justiça, você está buscando para si a santidade. Você está buscando para si um padrão que esse mundo não busca. Mas quando você não busca o reino de Deus e a justiça de Deus acima de todas as coisas na sua vida, mesmo que você não entenda isso, você está buscando viver de acordo com os padrões que essa sociedade pós-moderna pervertida vive. E aí muitas vezes nós olhamos na televisão, nos jornais, e nós nos escandalizamos com as coisas que acontecem. Nós nos escandalizamos porque vemos pessoas com padrões imorais de conduta, mas quando nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes nós nos fazemos iguais ou até piores do que essas pessoas, porque nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A segunda verdade que eu consigo extrair desse texto é que a santificação, ela é uma condição para Deus nos abençoar. O apóstolo João, escrevendo Apocalipse, lá no capítulo 22, versos 11 e 12, diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na sua imundícia, mas continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa estará comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, se você busca ser santo hoje, o texto está dizendo, santifique-se ainda mais. Enquanto o mundo vai se pervertendo, e aí o texto está dizendo, olha, aquele que está se pervertendo, que se perverta-se ainda mais. Mas Jesus diz que ele virá, e nas suas mãos ele trará a recompensa para cada um segundo as suas obras. E Josué diz isso também, porque quando ele diz ao povo, quando ele reúne o povo, eu imagino Josué reunindo o povo. Ele não tinha um microfone como esse, não tinha umas caixas de som como essa. Eu imagino um povo muito grande. E eu consigo, talvez, pela minha imaginação, ver Josué talvez subindo alguma pedra, algum lugar, para poder ser visto por todos, e gritando, esbravejando, olha, santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E o contexto desse texto aqui traz a travessia do Jordão. O povo já tinha ficado uns 40 anos no deserto, sofrendo, padecendo. E agora era chegada a hora deles atravessarem o rio para irem em direção à terra prometida. E coube a Josué reunir todo esse povo e alertá-los dizendo: olha, santificai-vos. Eu não sei o que moveu você a sair da sua casa no domingo de manhã para estar na presença de Deus, para vir à igreja. Mas se nós não nos santificarmos, em vão será estarmos presentes em todos os cultos. Em vão será levantarmos as mãos e cantarmos: se o mar me submergir, a mão do Senhor irá me trazer de volta. Porque sem santificação é impossível ver a Deus. O curioso aqui é que esse texto ele vem nos afirmar que nós somos as nossas próprias ferramentas. O que é isso? O pastor Hernanes Dias Lopes, em um livro, ele escreveu a seguinte frase: Deus ele não utiliza grandes talentos, mas sim vasos limpos. Muito se engana que Deus escolhe as pessoas mais talentosas para usar. Muito se engana que Deus escolhe o mais bonito, ou o mais magrinho. Mateus já me olhou aqui. Deus, ele escolhe vasos limpos, apenas isso. E muitas vezes nós vivemos sem essa ideia de que para Deus nos usar, de que para Deus nos abençoar, nós precisamos estar limpos. E é por isso que o texto nos diz: santificai-vos agora, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Meu irmão e minha irmã, você quer ver Deus agindo na sua família? Santifique-se ainda mais. Você quer ver Deus operando na sua comunidade, no condomínio onde você mora, na faculdade onde você estuda, no seu trabalho, no ambiente que você está inserido? Santifique-se ainda mais. Não aceite os padrões imorais que esse mundo tem oferecido para você e para mim. Diga não a isso. Mas infelizmente eu ainda consigo enxergar muitos crentes dizendo sim a esses padrões. Eu consigo ainda enxergar muitos jovens e muitos adultos, inclusive, dizendo sim àquilo que o mundo oferece. Santificai-vos hoje. A terceira verdade que eu consigo extrair desse texto é que a santificação nos faz receptores e também nos faz dispenseiros das bênçãos de Deus. Vinícius, o que é isso? Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Ou seja, nós somos ministros. E ministro é aquele que recebe uma ordem de alguém, é aquele que recebe um mandamento de alguém. Nós somos ministros de Cristo. E sendo ministros, através da santificação, nós vamos dispensar também a graça de Deus sobre as pessoas. E é isso que faz um missionário ou um homem sair daqui do Espírito Santo de São Mateus e ir para o Rio Grande do Sul, para trabalhar com pessoas que ele nunca viu na vida. Porque ao mesmo tempo que nós recebemos a bênção de Deus, nós precisamos dispensá-la a outras pessoas.
E nós só vamos entender isso quando nós sermos santos. Quando o povo de Deus se consagra, o Senhor, Ele opera milagres em seu meio. Nós não pregamos o milagre, nós pregamos o Deus do milagre. E a Bíblia nos ensina que quando nós nos santificamos, quando nós nos consagramos, Deus, Ele opera maravilhas em nós. E eu preciso afirmar também que as maravilhas de Deus, as maravilhas divinas, elas não são feitas por nós, mas elas são feitas em nós. É Deus quem faz. Nós somos receptores das bênçãos de Deus. E em seguida nós precisamos ser instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para outras pessoas. Josué reúne o povo, convida o povo a santificar-se. E aí no versículo 7, Deus ele chama Josué no reservado e diz assim para Josué, no versículo 7 do mesmo capítulo 3: Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a te honrar perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. A certeza que eu tenho nesse texto é que quando você e eu nos consagramos, Deus está conosco. E quando todo um povo se consagra, Deus está ali naquele meio. Mas para ser um povo consagrado, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Muito se engana que a consagração ela tem que acontecer uma só vez. A santificação ela é diária. Ela é um processo que só termina na volta de Jesus. Então todos os dias nós precisamos entender que é dia de santificar-se ao Senhor. Todos os dias é dia de colocar a sua vida no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. E às vezes nós corremos tanto, fazemos tantas coisas, e nós esquecemos que a santificação, ela necessita ser diária em nosso meio. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a esquecer um pouco de quem está do seu lado. Eu quero que você pense exclusivamente na sua vida. Eu quero que você imagine que você está numa sala trancada e não tem ninguém lá, mas você sabe que você está diante de Deus. Nessa sala tem um trono e você sabe que o trono de Deus está ali, que Deus está ali para te ouvir. E a primeira coisa que eu quero que você faça nesta manhã é que você peça a Deus para quebrantar o seu coração, dizendo: Senhor, me sonda o meu coração nessa manhã, vê se há em mim algum caminho mau. E depois que você fizer isso, em nome de Jesus, você vai pedir a Deus: Senhor, eu quero colocar minha vida diante do trono do Senhor. Eu quero consagrar minha vida a Ti hoje, nessa manhã, mais uma vez. Dizer que eu quero ser santo mais uma vez. Dizer que eu quero me santificar ainda mais ao Senhor. Dizer que eu quero colocar minha vida diante do Teu trono todos os dias. Talvez você tenha acordado e não tenha feito isso hoje, ou então deve ter feito no automático. Às vezes eu faço isso.
Mas agora é o momento de você se quebrantar na presença de Deus e reconhecer que sem Ele você nada pode. Consagre sua vida a Deus nessa manhã. O salmista no Salmo 51 diz que se Deus se agradasse de sacrifícios, certamente Ele os traria. Mas um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. E Deus conhece o seu coração nesta manhã. E Deus conhece a sua oração nesta manhã. E eu tenho certeza que através da santificação, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você quebrantou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você, eu peço que todos ainda de olhos fechados, você se coloque de pé onde você está. Eu quero orar com você. Consagre sua vida a Deus. Não há nada melhor. Ainda há mais algum tempo. Se você quer orar consagrando a sua vida a Deus, eu quero orar com você. Se coloque de pé. Vivemos num tempo onde a vida é muito corrida e a gente não sabe o que vai nos acontecer daqui agora para frente. Mas tenha certeza que quando nós vivemos em santificação a Deus, nós temos segurança. Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus acessível, Deus, a nós. O Senhor nos fez e não nos deixou à mercê, à deriva, num barco, sozinhos. Mas o Senhor estende a mão para nós, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo tão pequeninos, Pai. O Senhor enviou Teu Espírito para ficar conosco, para nos consolar, para nos orientar, para nos guiar. E nós não merecemos isso. É por isso que nós queremos consagrar nossa vida a Deus, ao Senhor. Precisamos cada vez mais ser santo. Precisamos ser cada vez mais parecido contigo, ó Deus. Por isso nos ajuda. Sonda, Senhor, e conhece, Deus, o nosso coração. E nos ajuda, Deus, a trilhar pelo caminho certo, Deus. Pai, muitos irmãos se colocaram de pé aqui, Senhor. Eu também quero pedir por eles. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um, Pai. Deus, nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, Deus, dizendo, nós não podemos oferecer nada a Ti além das nossas vidas. Por isso, Deus, recebe as nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Deus, a cada vez mais caminhar na Tua presença. Que cada um de nós aqui possamos nos manter fiéis ao Senhor até o dia da volta de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.